Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos aqui conosco Meus Olhos de Safira, Angélica Lopes. Muito bom estar aqui com vocês para dar sequência a esse estudo e que seja, o estudo a nossa ferramenta de progresso. Guilhermina. Que bom estarmos juntos novamente estudando. E Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Hoje vamos iniciar um estudo que vai se desdobrar através do mês. Nós estamos gravando hoje, E o programa é de hoje e estamos com um trabalho bastante, eu diria no mínimo, árduo. Por quê? Porque vamos hoje estudar a pergunta 131, formulada por Kardec, e a resposta dos espíritos. Aparentemente, o conteúdo do material é pequeno, mas há possibilidade de diversos desdobramentos no transcurso do estudo. Da mesma maneira, eu diria para vocês, nossos ouvintes, o seguinte: vocês vão perceber no transcurso do mês que nós vamos fazer idas e vindas durante a resposta, embora especifiquemos como vai ser feito o estudo daquele dia, mas nós vamos fazer idas e vindas. Por que idas e vindas? Porque existem alguns pontos que dependem daquele estudo anterior. E muitas vezes vamos ter que avançar, dando assim uma dica do que vai ser o próximo estudo. O pessoal atualmente chama de spoiler. Tudo bem. Eu prefiro dizer que é uma dica do que vai ser depois. Você fala em português. Então, vamos começar com Angélica, fazendo a leitura da pergunta e da resposta. E seja o que Deus quiser o debate. Vamos lá. Eu acho assim maravilhoso, porque é um tema que vai fazer com que a gente reflita bem. Isso. Entende? E tente fazer uma releitura de conceitos que a gente já tem arraigados, intrínsecos na gente. Então, e é bom que as coisas venham para sacudir, e a gente mudar, porque o progresso ele se faz com a releitura daquilo que a gente já conhece, entende? Então, eu acho que é interessante. E Kardec, ele faz na questão 131, a seguinte pergunta: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? E os espíritos respondem: se houvesse demônios, seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente voltados ao mal
e infelizes para sempre? Se há demônios, é em teu mundo inferior e em outros semelhantes que lhes residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. Muito bem. Então, essa é a resposta dos espíritos. E aí, a pergunta, né? Há demônios no sentido em que se dá esta palavra? Já aí, né, Astênio? Já começa uma reflexão grande. Tem muita coisa para a gente trabalhar nisso aqui. É o sentido da palavra. Porque ele não está perguntando se há demônios, será sentido filosófico, né? Qual sentido? Em qual sentido? Há demônios. Ele fala no sentido que se dá esta palavra. A gente pensa assim, mas qual era o sentido, né, que se dá a essa palavra? Né? Normalmente o sentido teológico, né? Porque a ideia de demônio como essa coisa ruim, essa coisa perigosa que induz a humanidade ao erro, é uma ideia teológica, né? Sim. Então, obviamente que Kardec não quis mexer diretamente, não perguntar se era no sentido, se há demônios, né, no sentido teológico, ele perguntou apenas no sentido que se dá a esta palavra, né? Mas aí a resposta dos espíritos, né, nossa senhora, eles foram mais direto do que eu imaginava que eles fossem. Mas é porque os espíritos, eles são muito mais objetivos, racionais, ou seja, tem uma descrição um pouco mais direta, não tão romântica como a gente e precisava coloca, né? ser assim, né? E era necessário, e de uma forma também didática, para não deixar dúvidas, para esclarecer o sentido da coisa. E aí, se ele coloca, o Kardec pergunta se há demônios, no sentido que se dá essa palavra. Então, qual o sentido que se dá essa palavra? Como você falou, assim, né? De coisa má, de seres maus, que dedicados exclusivamente ao mal, e que se dedicando a fazer mal aos outros. Que constitui uma força à parte no universo, né? Que não é controlada nem por Deus. Né? Exatamente. Então, a pergunta dele é se tem realmente isso ou não. Aí vem a resposta dos espíritos, direta e objetiva, tirando dúvidas, que se houvesse demônios, seriam obra de Deus, porque Deus criou tudo. Então, partindo do princípio que Deus criou tudo, se demônios houvessem, ele seria obra de Deus. Aí vem a pergunta também, logo em seguida, óbvia. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente voltados ao mal e infelizes para sempre? Porque, teoricamente, dentro desse conceito, o demônio foi criado mal, vive mal. Sim. E desaparece mal e infeliz, porque se compraz em ser infeliz, porque é infeliz. Sim. Porque aquele que é feliz, ele não quer o mal do outro. A gente vê que já no início da resposta, né, eles não falam assim, não ou sim. Sim, né? Exato. Eles falam assim, se houvesse, seria obra de Deus. Então, o primeiro ponto que a gente tem que considerar. Nada existe no universo, obviamente incluindo os demônios, que possa existir sem que Deus tenha criado. Então já começa a primeira contradição. Exato. Deus ser o criador dos demônios. Exatamente. Né? Ele criou ele criou seu próprio opositor. Exato. Né? E Deus teria assim, criado demônios com que objetivo? Com que sentido? E aí, como a gente sabe desde sempre que a definição de Deus é justo e bom, eternamente bom, dentro inclusive de um conceito de bom que a gente nem compreende e não conseguimos conceber o conceito da bondade de Deus, então eles perguntam, Deus sendo justo e bom, ele teria criado seres eternamente maus e eternamente infelizes, é importante isso, para sempre. Sendo maus, naturalmente, se ele não tivesse a capacidade de progredir, fosse vedado a eles o progresso, né? Quanta coisa interessante. Exato. O demônio teria sido criado nessa condição por Deus. Todos progridem, menos os demônios, né? Porque eles teriam sido criados eternamente para o mal. E eu acho um ponto interessante de destacar aqui é que da maldade advém todos os sofrimentos. A infelicidade. E né? Deus não seria justo e bom, dentro do próprio conceito, se tivesse criado seres que fossem infelizes para sempre. Sim. Não teria assim, porque aí a gente, como diz a Angélica, é a reflexão que a gente traz para o nosso mundo, aquele que pensa no mal
e que concebe o mal e que deseja o mal para alguém é um infeliz. Parte do próprio princípio da própria infelicidade. E acredita que causando mal a alguém vai lhe fazer algum bem, pelo contrário. Aí é que dana tudo. E eu ainda tenho mais uma coisa assim para colocar dentro dessa questão da segunda pergunta, né, que seria essa, Deus sendo justo, né? Ou seja, ele estaria criando, né, a discriminação, criando a dualidade, criando grupos. E o que ele fez foi criarmos a todos simples e ignorantes com a mesma possibilidade de oportunidade de crescimento e de evolução, cujo objetivo final é a felicidade. Posso fazer uma leitura? Pitaca, vai. Pode pitacar. Tirado da enciclopédia aqui, tá? Nos fala de Ahura Mazda, ou Ormazde, ou Ormus, princípio ou Deus do bem, segundo o zoroastrismo. A primeira doutrina, digamos assim, que concebe uma ideia, digamos assim, de dualidade do bem e do mal, tá? E faz parte da mitologia persa. Isso já é muito mais antigo. O zoroastrismo já vem desde a época da antiga Babilônia, Assíria, Suméria, daquela região da Mesopotâmia, mais de 4.000 anos, mais de 6 mil anos atrás. Vive em luta constante contra seu irmão gêmeo, o princípio ou deus do mal, conhecido como Ahriman. Ambos são os filhos do primeiro deus criador, Zurvan, o tempo. Ahriman, como filho primogênito, era mais poderoso que Ahura Mazda, e teriam reinado de 1000 anos. Porém, após esse período, ele seria derrotado por Ahura Mazda. Ou seja, a ideia dessa dualidade de bem e mal é uma coisa arcaica. É uma coisa que, digamos assim, tem a ver com um primeiro conceito a respeito de bem e mal das primeiras civilizações que a Terra conheceu. O pior de tudo foi a gente ter incorporado isso através do tempo para tentar explicar a nossa própria insensatez. E é interessante porque em toda a análise que a gente faz a nível comportamental, né, na nossa evolução, a gente tem as crenças que são incorporadas, né, como verdades, e que elas têm justamente essa questão do bom e do mal. E o senhor fazendo essa leitura, é uma leitura assim, ela não é um conceito científico, ela é uma literatura, ela é um romance, ela é uma mitologia, ou seja, você tem um conceito que vai estruturar um comportamento, né, mas de uma forma literária, uma forma romancista. E aí, ele dá o tal spoiler, né, que fala dessa dualidade que existe em nós entre o bem e o mal. Ou seja, então, vamos continuar pensando, porque a gente faz parte da gente. Nós saímos assim da ignorância para o conhecimento. E vamos ouvir a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Você pode dar spoiler. Não, aqui, por exemplo, seguindo a questão, né, se há demônios, se há realmente demônios, né, os espíritos falando, é em teu mundo interior, né? É inferior, e em outros semelhantes que lhes residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo pelas abominações
que cometem em seu nome. E aí tem a relação com o que você acabou de falar, João, porque dessa coisa de os irmãos, Deus bom, Deus bom e Deus mau. Ariman. Ou seja, eles são irmãos, eles são... E criados por outro Deus, né? Entende? Então isso é uma questão de... alguém anterior. Isso é uma questão de imagem figurada para que a gente possa entender que o que existe dentro de nós, entende? Então ele está falando, se há, existe no seu mundo inferior, certo? Ou seja, lá nos primórdios, onde a gente ainda estava estabelecendo conceitos, ainda estava formando, porque como Guilhermina colocou, o sentido de bom de Deus, a gente não conhece, a gente não tem vocábulo suficiente, nem experiência, né, para estimar que nível de bondade é esse. O que nós temos como exemplo? Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier. O próprio Jesus. Jesus, né? Mas Jesus é o nosso exemplo. Exato. Mas vamos pegar a questão do que a gente convive, né? Está mais próximo, que a gente até teve contato, por exemplo, alguns tiveram contato com a Madre Teresa, entende? Então, aí será que essa bondade, essa coisa genuína, será que é a bondade de Deus? Eu acho que nós ainda estamos longe de entender isso. Eu estava aqui lembrando, né, no livro A Gênese, Kardec tem um estudo sobre a origem do bem e do mal, em que ele diz que há quem sustente que se Deus não criou o mal, pelo menos criou a fonte do mal, mesmo que o mal, a fonte do mal, a origem do mal seja o próprio homem, Deus é o criador do homem, então se ele não criou o mal, criou a fonte do mal. E obviamente Kardec desenvolve toda a questão para demonstrar que, na verdade, o mal, que é a ausência do bem, como a sombra, a ausência da luz, esse tipo de coisa, não é a criação divina. O Deus não estabeleceu na nossa natureza uma porção má e uma porção ruim. Né? Como você se lembrou, você falou ainda há pouco, né? A questão de ter nos criado simples e ignorantes. Então, as nossas experiências e as nossas escolhas levou-nos a praticar determinadas atitudes em decorrência do mau uso da nossa liberdade, determinadas atitudes que hoje nós chamamos de más, né? E que nós achávamos muito natural quando não tínhamos ainda essas noções perfeitas, essa coisa toda. Mas o fato é que não há na nossa natureza uma porção má e uma porção ruim. Né? Se nós quisermos efetivamente nos santificarmos, nós podemos nos santificar, uma vez que não há nada na natureza que impeça que nós nos santifiquemos. Mas como nós continuamos estamos condenados a sermos livres, nós continuamos usando essa liberdade para fazer aquilo que não devemos fazer. Por isso que eu acho assim, que essa segunda parte da resposta dada pelos Espíritos, na questão 131, ela é profundamente rica, né? Porque a gente nota que eles tinham começado a resposta assim, se houvesse demônios, aí agora na segunda parte eles falam assim, se há demônios, né? Então ele fala assim, se há demônios, é em teu mundo inferior, quer dizer, na Terra, né? E em outros semelhantes, em outros mundos onde esses demônios residem. Né? E aí a gente verifica que pode ser uma humanidade de demônios, né? Dependendo de como essa humanidade, pode ser uma humanidade de demônios. Né? Mas aí eles prosseguem dizendo assim, são esses, quem são os demônios? Se há demônios, quem são esses demônios? Aí eles falam, são esses homens hipócritas. Então, exatamente os criadores da figura do demônio, né, como sendo... Mesmo, não, mas aqui eu acho que ele está indo mais diretamente exatamente aos teólogos. Sabe? Eles estão buscando lá na parte inicial da pergunta de Kardec, no sentido que se dá, e o sentido é teológico, né, e ele fala assim, se há demônios, é em teu mundo inferior, e em outros semelhantes que eles residem, que os demônios residem. Demônios são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo. Quais são os homens que fazem de um Deus justo, um Deus mau e vingativo, se não os próprios teólogos ao longo do tempo? Então, demônios seriam eles próprios por estarem criando essas ideias, né? Então, voltando, são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo
de um Deus justo, um Deus mau e vingativo, e esses mesmos, né, criadores dessa ideia, que fazem de um Deus bom e justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo. Então esses mesmos teólogos julgam agradar a Deus pelas abominações que cometem em seu nome. Quem comete abominação em nome de Deus, senão os grandes líderes religiosos, né, os grandes orientadores eu vou um pouquinho além de você. Eu acho que também é muito confortável jogar nas costas de uma liderança a responsabilidade. Nós todos somos. Porque é muito confortável para a gente. Nós aprendemos com eles, não criamos as ideias. Mas a gente tem que pensar. Acho que nós temos o direito de usar o livre-arbítrio para pensar. Porque também, baixando a bola, é muito fácil para nós a gente responsabilizar. Não, eu cometo crimes, eu cometo abominações, eu tenho raiva de fulano, eu quero mais daquele se dane, eu quero mais daquele... E isso está vindo de mim. E está vindo de mim, criado por mim. E então é muito confortável também, por isso que eu estou sendo o pomo da discussão, é muito confortável também eu jogar nas costas do outro que, não, mas fulano me convenceu disso, que Deus não é mais aquele homem justo, aquele ser justo e bom, e ele é um Deus vingativo. Deus, eu estou fazendo porque Deus quer que eu seja mau. Não, Deus não quer que ele seja mau, porque se eu tenho raciocínio e se eu tenho livre-arbítrio, eu tenho a oportunidade de escolher e julgar. Eu não tenho por que ter raiva de alguém, não importa o que alguém faça. Porque aí começa a história original. Se eu tenho raiva de alguém, é que eu pressuponho que alguém me ofendeu, que alguém me atingiu. E se eu permitir que o alguém me atingisse de alguma forma e que criasse em mim uma revolta, uma raiva, um ódio, isso não é uma culpa de um Deus. Isso é uma culpa minha. Isso é uma responsabilidade minha de refletir. Mas isso é muito difícil. Sim, e aí remonta a tempos arcaicos, que você usava a espada para resolver qualquer coisa, o tacape antes de qualquer coisa. E aí você volta à pergunta 120 do próprio Livro dos Espíritos. Eu só vou ler e vou encerrar nossa parte do programa. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Resposta dos espíritos: não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Ou seja, a maldade é fruto do desconhecimento. Da ignorância. Aí tem sentido. Aquele que já tenha alguma bagagem de conhecimento e cometa crueldades, ele aí assume uma responsabilidade muito grande. Eu acho que esse capítulo vai ser muito importante que a gente faça esse estudo com uma atenção bem mais dirigida. Por quê? Ele pode ser um ponto de partida para a nossa real mudança e entendimento. Sim. Porque existe, sim, a questão do conhecimento em relação a certos comportamentos. E isso é que nos faz diferente. Agora, eu acho interessante a gente pensar e tentar responder. Há demônios? E eles, será? Essa é a pergunta dos espíritos para nós. Será que existe? Exato. Isso é com vocês. Exato. Então, vamos refletir a respeito disso. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente, na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós ainda estamos no seu capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Hoje nós vamos estudar mais diretamente o item 10, os falsos profetas da erraticidade. É um ponto importante e normalmente só dá para ser discutido, conversado com nós espíritas, né? Porque nós entendemos alguma coisa de que se trata a erraticidade e esse mundo espiritual. É claro que Jesus, quando nos alertou quanto ao problema que podia ocorrer a respeito de falsos cristos e falsos profetas, ele estava nos alertando para aqueles falsos cristos e falsos profetas encarnados, porque ele nunca tocou em assunto assim de problemas espirituais, erraticidade, ligação dos espíritos conosco. Jesus não chegou aí diretamente nestes assuntos. Apenas, eventualmente, pode ter, numa fala, ter dado alguma referência, mas nunca foi algo assim muito claro e incisivo. Como nós hoje, a partir do advento do Livro dos Espíritos, nós já nos habituamos a entender um pouco dessa sistemática espiritual. Então é importante que essa mensagem não seja trazida, e ela é uma mensagem aqui, deixa eu ver, de Erasto, discípulo de Paulo em Paris, 1862. É um alerta muito importante para nós, porque nós espíritos sabemos que existe o mundo espiritual, sabemos da influência do mundo espiritual na nossa vida. Então, além de nos acautelarmos com os profetas, os falsos profetas e os falsos cristos aqui encarnados, nós temos que atentar também para a possibilidade de que eles usam na espiritualidade. Há esses espíritos que agem desta forma. Então, Erasto vem nos lembrar isso. Então, é importante que nós, como diz hoje em dia na gíria, fiquemos espertos para nada de ruim nos aconteça, que nós não sejamos enganados. Até porque um espírito desencarnado tem muito mais facilidade de nos enganar do que um espírito que está encarnado aqui, face a face conosco. Nós estamos vendo, nós estamos tomando conhecimento da sua presença, ouvindo-o diretamente. Então é importante que nós tomemos esses cuidados. Vamos ver aqui então o que nosso irmão Erasto nos traz. Ele diz assim: os falsos profetas não se encontram somente entre os encarnados. Encontram-se também, em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob a falsa aparência de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe sutilmente os seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiums os aceitem. E, para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apoderam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Então,
Isso é uma coisa que nós constatamos com frequência. Nós que temos contato com esses espíritos através das nossas reuniões, nas nossas mesas mediúnicas, recebemos mensagens psicofônicas, psicografadas. Nós temos que ter cuidado para não nos deixar iludir por essa gente. Porque eles vão, como Kardec até nos alertou, aqui logo no começo aqui do capítulo, eles podem se apresentar se dizendo ser um espírito de alguém por quem nós temos muito respeito, muito carinho, muita dedicação. Ele pode dizer, não, eu sou fulano de tal, que foi aqui na Terra, em vida, uma pessoa importante, que praticou a caridade, que deu muitos conselhos, foi, como se diz, entre aspas, um santo. E alguns se dizem até o próprio Cristo. Então, nós não temos como verificar isso. Então, o Erasto está nos chamando a atenção para isso que acontece com muita frequência. Então ele diz assim, são eles que semeiam o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a se isolarem uns dos outros e a se olharem com prevenção. Só isso já seria bastante para os desmascarar, porque, procedendo assim, eles mesmos dão um formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseira cilada. Mas isso, no meu ponto de vista, acontece pela nossa falta de cautela. Ele diz aqui no começo que são espíritos orgulhosos, que sob a falsa aparência de amor e caridade semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade. Então são espíritos orgulhosos. Quem é que se afinaria melhor com eles, a não ser os encarnados, também orgulhosos? É uma questão de lógica. Então, se nós formos muito orgulhosos, com certeza nós vamos nos afinar com essa gente. E aí vamos ser mais facilmente enganados, porque eles vão dizer coisas que nós lá no íntimo já aceitamos, já entendemos, já pensamos mais ou menos dentro daquele jeito. Então nós juntamos uma coisa com outra. Poxa vida, ele está dizendo exatamente aquilo que eu acho, e aí acreditamos. Não temos o trabalho de pesquisar e ver quão absurdos são algumas dessas propostas. E isso causa dissensão entre nós. Formando-se um grupo aqui, um grupo ali, um com a teoria disso, outro com a teoria daquilo, e vamos nos baseando em informações. Ah, porque isso está na Bíblia, ah, porque isso está no Evangelho, isso está na doutrina espírita, ah, isso foi o Espírito fulano que disse. Sem averiguar se aqui está certo ou está errado. Como disse aqui antes, no começo desse capítulo, Allan Kardec, nós temos que ver que esses espíritos têm que, no mínimo, ter mais conhecimento intelectual e moral que nós. Seria um verdadeiro profeta, ele tem que saber mais que eu, intelectual e moralmente. Então, o crivo tem que ser muito fino. E se houver algum resquício de dúvida naquilo que ele diz, vamos deixar de lado, vamos deixar em quarentena até maiores esclarecimentos. Não podemos nos deixar levar diretamente para isso. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria que eles dizem pertencer têm de ser não só muito bons, mas também eminentemente racionais. Então eles não podem fazer propostas irracionais, absurdas. Esse é o primeiro ponto de verificar se o que está propondo é uma coisa absurda, que contraria a lógica, contraria a matemática, contraria as leis universais. Não pode. Não é só porque o espírito se diz A, B ou C está falando que eu vou aceitar. Você está indo contra tudo aquilo que nós temos como conhecido aqui.
Pois bem, passai-lhe os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e veja o que restará. Concordai, pois, comigo. Todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação coisas utópicas, impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções de ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. O Erasto, desculpa, ele está sendo muito claro, muito direto, ele não está tentando falar com palavras doces, ele está indo direto, gente, nos explicando, para que nós tenhamos coragem de contestar. E se o espírito realmente for um espírito do bem, for um profeta, ele não vai ficar aborrecido porque nós estamos contestando, ele vai ter paciência de nos elucidar, de explicar, olha, não é bem assim, Antônio, você não está entendendo mal, é assim, 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 ele vai ter a caridade de me orientar, porque eu estou errado. Agora, se eu contesto e o espírito fica nervoso, já fica fazendo ameaça, é porque eu estou certo. E nós temos que ter essa coragem, não é porque é um espírito que está mandando a mensagem que eu tenho que aceitar de qualquer jeito, eu tenho que ter medo de refutar, de contestar. Não. Não há problema que alguém conteste aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu prego. Eu fico até feliz. Porque se eu estiver errado, eu vou aprender. Se eu estiver certo, vai corroborar o que eu estou dizendo. E se eu estiver errado, eu vou mudar. Então eu vou ficar certo. Eu só tenho vantagem em alguém contestar aquilo que eu falo, aquilo que eu penso. Eu estou dizendo a vocês aqui, vocês estão livres para contestar. Pode escrever para aqui, telefonar, mandar WhatsApp, o que eu achar de bom. Me contestando. Eu vou ver, se eu estiver errado, eu dou a mão para uma atuação. Então, tá certo. Eu estava errado. Eu mudo. E eu estou seguindo aqui o que diz o Evangelho. Há 23 anos que eu estou aqui pregando esse Evangelho. Então eu estou seguindo exatamente o que está aqui. Porque eu confio plenamente nesses espíritos que estão mandando essas mensagens aqui, além de Allan Kardec. E até agora eu não pude pegar nenhum ponto aqui que houvesse dúvida. E eu acho que está sendo direto. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é sempre apreciada pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Realmente, seria ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira que a outra que os veja aumentar continuamente. Vocês veem todas essas doutrinas que apareceram aí, se dizendo mais avançadas que o Espiritismo, parece aí alguém que não, que o Espiritismo está ultrapassado, o Espiritismo está errado, tem que ser assim, cria nomes diferentes para esses fenômenos que nós já estudamos, desaparecem com o tempo. Eles ganham muitos seguidores na época, porque eu disse, há muitos orgulhosos que são atraídos pelo orgulho desse que está fazendo essa pregação e embarcam na canoa. Mas depois acabam vendo que aquilo não tem sentido e acabam abandonando. Mas o Espiritismo só cresce. O Espiritismo, com base na doutrina de Allan Kardec, só cresce. Agora esses outros aparecem, some. Essas ideias mirabolantes somem, porque não tem base. Então as pessoas vão entendendo, vão vendo que aquilo está errado e vão abandonando. É o que ele está dizendo aqui. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confia num círculo restrito. Faz que ela surja em diversos pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado da treva. Então, a verdade não é exclusiva de alguém. Ela é para ser levada a todos. Repelir sem piedade todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Quase sempre são espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se aos homens fracos e crédulos, dispensando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que, déspotas públicos ou na intimidade do lar, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfia das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza ou que prescrevem cerimônias ou atos extravagantes. Eu não preciso nem falar, vocês estão cansados de acompanhar
esse tipo de situação. Nesses casos, há sempre motivo legítimo para a suspeição. Isso é o que mais se vê, né, gente? Você inventa um rito, alguma coisa, um amuleto, uma roupa diferente. Pode contar que não tem conteúdo nenhum. Tem de certeza, igualmente, de que quando uma verdade tem que ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios que dispõem de médiuns também sérios, e não a este ou aquele com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito. Se está obsidiado e há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Consequentemente, todo médium e todo grupo que se julguem privilegiados por obterem comunicações que só eles podem receber e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham sob o domínio de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se exibe com o nome de todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar, não permitindo que seja empregado despropositadamente. Então, se esse espírito se apresenta com um nome que todo mundo tem que prestar reverência, é um motivo de desconfiança. É desconfiança. Pelo que nós temos que ver que nós somos pessoas tão insignificantes moralmente falando, que um espírito de alto gabarito não vai se manifestar para nós diretamente. Até a vibração dele não teria como se enquadrar na nossa vibração. Ele mandaria assim um secretário bem distante para nos orientar, nos ajudar. Então quando aparece, eu sou fulano, pode botar o pé atrás, porque é complicado. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo pode ser iludido, mas o controle severo dos outros grupos, a ciência adquirida, a elevada autoridade moral dos dirigentes dos grupos, as comunicações que os principais médiuns recebem, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, farão justiça rapidamente a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Erasto, discípulo de Paulo. Você veja bem a contundência. Erasto está empregando aqui para nos trazer essa mensagem. É para nos dar aval, para nós sermos contundentes também, com qualquer tipo de mensagem que nós desconfiemos. E nós não estamos livres de ser enganados. Não estamos. Mas para evitar, para diminuir a chance, nós temos que ficar sempre com o pé atrás. E se desconfiarmos de alguma coisa, temos que questionar o espírito com contundência para ele se explicar sobre o que ele está falando. Sobre aquilo que ele está falando. E se ele estiver com a razão, eu já disse, ele vai ter o maior prazer de nos explicar caridosamente. Bem assim, Antônio, ó, você está entendendo mal, é assim, 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 assim. Pronto. Agora, se ele for um mistificador, vai ficar nervoso, dar soco na mesa, porque foi contestado. Então, nós temos esse direito. Se nós somos ignorantes o suficiente para ter que receber informações de espíritos elevados para nos ajudar, e nós somos ignorantes. Então, temos o direito, pela nossa ignorância, de perguntar bobagem, perguntar besteira, duvidar de uma coisa correta. Nós somos ignorantes. Nesse ponto, a ignorância nos ajuda. Agora, não podemos, por sermos ignorantes, baixar a guarda e aceitar qualquer coisa. Não tem como. Não há como. Nós estamos recebendo aqui o aval de Erasto para que nós contestemos essas comunicações, porque, como está dizendo aqui, são os falsos profetas da erraticidade. E nós somos levados a ser ludibriados porque nós também somos orgulhosos como eles são. Queremos ter a primazia de ter recebido uma informação que ninguém tinha. Só eu que tenho.
está concordando com aquelas mirabolâncias que eu já tenho na minha cabeça. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça para a nossa própria evolução moral. Como diz o outro, perguntar não ofende. Se o Espírito falou alguma coisa com a qual nós não concordamos ou achamos que está difícil de entender, de interpretar, perguntemos. Ele vai ter que se explicar. Mas não precisa ter medo. O Espírito vai fazer o que contra você? Não pode fazer nada contra você. Mas ele pode, seria um espírito mau, ele pode me causar problema no futuro. Só vai causar se você estiver merecendo. E se você tiver com esse espírito de busca da verdade, você vai ter proteção, amigo. Porque você está trazendo esclarecimento para todos que estão presentes ali. Você foi o que teve coragem de perguntar e vai ser todos vão ser esclarecidos. Então, não tenham qualquer constrangimento de, eventualmente... Agora, nós vamos fazer essa contestação com educação. Contundência não quer dizer falta de educação. E você tem que ter argumentos lógicos também, para poder contestar. Não é, irmão, leva mal, mas não é assim que eu penso, não. Eu posso estar errado, mas eu acho que é desta forma que a coisa funciona. Isso que você está me dizendo carece de fundamento, então eu preciso que você me apresente fundamentos, base, para que eu possa aceitar isso que você está falando. Se são coisas que estão acima do meu conhecimento, da minha capacidade, eu quero que você me instrua para eu poder entender as coisas melhor daqui para frente. É assim que eu acho que funciona. Isso vale para as pessoas que trazem informações estranhas, que sabem Deus de onde elas tiram essas ideias. Então, nós temos que não é bem assim, irmão, leva mal, mas a história mostra o contrário, né? A matemática não abona isso que você está falando, não é? A lei de Deus, pregada por Jesus, não abona isso que você está dizendo. A lei da caridade, justiça e amor não coaduna com isso. Nós temos que ter coragem de defender os postulados nos quais nós acreditamos. Fiquemos todos nós com essa boa lembrança trazida por Erasto, e a todos vocês uma boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.